Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja, que já está, né? Todos aqui presentes. É uma alegria ver a casa cheia, né? Essa casa está sempre cheia, se não dos físicos aqui, também daqueles que não podemos ver, né? Com os olhos, que a gente não pode ver com os olhos. Mas eles estão aqui, são muitos, muitos os irmãos que vêm a essa casa em busca de orientação. Porque a casa, além de ser um ponto de luz, ela é um pronto-socorro espiritual. Como pronto-socorro espiritual, nós atendemos as almas encarnadas e também as desencarnadas, os espíritos, né, livres, que estão aí, né, no orbe da Terra, né, nesse projeto Terra, a qual a gente vem falando, né, que o Espiritismo vem abordando. Eu faço uma pergunta para mim, mas para todos nós, né? Nós precisamos nos reformar? Nós precisamos melhorar em alguma coisa? Vamos entrar para dentro de si mesmo e fazer essa pergunta. Eu tenho alguma coisa que eu tenho que melhorar na minha vida? Para que eu tenha uma qualidade de vida melhor? Para que eu seja uma pessoa melhor? Então está tudo bem, está tudo tranquilo. Não preciso mudar nada, né? Já cheguei a uma certa idade, não vou mudar, não mudei até agora, né? Aquelas frases que a gente conhece. E a gente tem que fazer essa pergunta, realmente. Este tema não é fácil. Não é nada fácil reformar. Fácil é reformar um imóvel, né? Uma casa, chama lá uma boa equipe, né? E vai lá e reforma, pega um bom projeto. Mas é reformar a nossa vida. As nossas atitudes. Aquilo que realmente nos incomoda. E muitas vezes incomoda os outros. E que a gente às vezes nem se dá conta disso. Quando nós entendemos que nós viemos a esse planeta não para passear, não viemos aqui simplesmente para passar por essa terra e voltar para o mundo espiritual, mas todos nós estamos aqui numa missão, seja ela qual for, seja de pai, de mãe, de empresário, de trabalhador, de contribuir para o progresso, enfim. E muitas vezes nós negligenciamos essa nossa tarefa, justamente porque não conseguimos entender que esta reforma é necessária. Ela é diária, ela é lenta, a passos lentos, mas ela é constante. Nós podemos ficar estacionados, porque temos a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, para permanecer na zona de conforto a qual estamos colocados e mergulhados. Mas seremos naturalmente compelidos à nossa autotransformação. Porque esse é o projeto. E esse projeto não foi nós que fizemos, foi Deus. Na nossa criação nós somos luz, internamente. Nós temos apenas uma couraça, né? Adquirimos personas através do nosso ego e do superego. E por isso mergulhamos muitas vezes em questões que nos fazem sofrer, que nos trazem angústia, perturbação, desordem, desequilíbrio. Porque negligenciamos a oportunidade de crescimento e aprendizado. O que nós estamos fazendo aqui agora é justamente isso. Abrindo a nossa consciência, refletindo sobre as nossas questões, né? A irmã Cida falava, né? Por que estamos aqui? Né? Por que viemos aqui essa noite, né? E aí muitos podem se perguntar, mas como eu vou fazer essa reforma? A reforma é pessoal. Qualquer criança
quando ela começa a desenvolver o seu intelecto, começa a descobrir o certo e o errado. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. A nossa questão primitiva do ser, ainda em afloramento espiritual, muitas vezes não nos permite, né, fazer tudo certo, porque ainda somos inferiores. E está tudo bem, está tudo correto, faz parte da nossa trajetória. Permanecer nesse estado é estacionar na espiritualidade. Portanto, nós precisamos avançar. Então, começamos com pequenas coisas, identificando pequenas coisas. E vamos nos transformando lentamente. O processo de reformulação íntima é lento e penoso, pois a mente viciada nos pensamentos de baixo teor se recusa muitas vezes a aceitar a reforma. Então, nós estamos acomodados, estamos mergulhados naquele nosso estado psíquico, a qual nós mesmos nos colocamos. E estamos bem, estamos tranquilos assim. Eu sou assim, sempre fui assim, não é hoje que eu vou mudar. Né? São essas frases que a gente entoa, né? Para nós mesmos, não para os outros. Né? A gente faz para nós mesmos. Entretanto, o esforço pessoal e firme, determinação de evoluir moralmente, são fatores decisivos à construção da mudança desejada. Somos nós. O todo só vai mudar quando cada um da sua individualidade mudar. Porque não há outra forma. A gente fala tanto em transição planetária, agora nós temos um grupo que a Cida participa lá também do Evangelho do Lar, que a gente faz todas as terças-feiras, lá com meu irmão em Porto Alegre, e outro em Viamão lá, e a gente está abordando esse tema transição planetária. Vamos para 4 sessões de transição planetária. E isso, outras igrejas, outras religiões falam nisso, né? Da vinda de Jesus, do próximo Messias, né? Na separação do joio do trigo, no Apocalipse de João, está tudo lá. Cada um com sua interpretação. Nós não entendemos que essa mudança será abrupta, mas que essa mudança será gradativa, mas que ela irá acontecer e já está acontecendo. Esse projeto Terra são dos engenheiros siderais, há milênios e milênios atrás, projetado para o nosso planeta. Não sei se você sabe dessa informação, mas nós somos mais de 30 bilhões de espíritos no orbe da Terra, sendo que nós temos aproximadamente próximo a 8 bilhões. Então vejo que esses 30 bilhões, a maioria está no orbe da Terra, esperando uma nova oportunidade de reencarnar nesse planeta. E nós estamos aqui. Nós somos frutos dessa encarnação. Estamos nas últimas do planeta, até que a transformação se faça de fato para um mundo regenerado. Não é fácil mudar, com certeza não. Mas a gente pode em muitas coisas mudar. Em muitas coisas a gente pode melhorar a nossa condição. Para que se efetue a mudança que a reforma íntima requer, é preciso que se amplie as qualidades do ser. Olha bem, para que os aspectos negativos do caráter, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, possam ser combatidos de imediato. É nós. É o nosso ego falando mais alto. É o nosso ego que nos prende às amarras da inferioridade. Nós pensamos que somos muito mais do que somos. E isso nos coloca numa condição de achar que não precisamos mudar e nem melhorar em nada. Como eu disse, é fácil, né? A gente pega lá uma casa toda destruída, chama um engenheiro, um arquiteto e reforma toda. E o interior?
Não tem arquiteto, não tem ninguém, é só nós. É só nós com as nossas questões. Para que a gente comece a identificar aquilo que nós precisamos melhorar. É importante para essa transição planetária que cada indivíduo faça a sua parte. Porque é só dessa maneira que nós teremos uma sociedade justa, equilibrada, em princípios morais e éticos. Não há outra maneira. Não tem como um passe de mágica acabar com toda a vicissitude, a maldade, a corrupção, se cada um não fizer a sua parte. No seu interior. E vejam que um indivíduo, uma pessoa, um ser, ele modifica todo um conjunto. Porque é uma pessoa. Já viram um bom líder? O que esse líder consegue fazer? Vamos dar exemplo aqui. Nem vou dar exemplo de Jesus, né? Seria até... né? Covardia. Né? Mas vamos dar outros exemplos, né? Madre Teresa de Calcutá, Buda, Zoroastra. Quantos líderes tiveram, quantos avatares vieram e que mudaram regiões, países, com a sua atitude, consigo mesmo. Não mudou ninguém, não pediu para ninguém fazer nada. Mudou por si mesmo. E às vezes a gente acha que é difícil, né? Muito difícil. Allan Kardec diz, o homem é assim o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo. Indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça depende da sua vontade de fazer o bem. Vontade de fazer o bem. Às vezes nós temos vontade de fazer o bem. Às vezes não sabemos como fazer o bem. Não é mesmo? Acaba nascido aqui agradecendo, né, os alimentos, as colaborações, né? Quando a gente derruba um pouco do nosso ego, a gente começa a não olhar apenas para o nosso umbigo. Não apenas para a nossa casa, para a nossa família, para aqueles que são os nossos mais próximos, mas aqueles que estão do outro lado do mundo. A nossa atenção hoje está voltada para o Oriente Médio. Quiçá aqueles indivíduos lá loucos apertarem os botões e aí todo o projeto Terra parece que vai por terra. Porque aí não há mais transição planetária. Mas eu tenho muita fé que esses engenheiros siderais e que esses mestres ascensionados e todos os espíritos superiores e Jesus, o nosso guia e modelo, com certeza vão evitar essas tragédias. Por isso que nós precisamos urgentemente ascender, ascensionar. E quando a gente fala isso, parece que a gente vai se tornar santos, né? Purificados. Não. Nós vamos melhorar em questões pequenas, mas que pode ser melhorado. Nós podemos olhar o nosso irmão, que não tem teto, que não teve oportunidade, para que a sociedade seja uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais harmônica. Para isso, os seres têm que estar equilibrados. Porque quando alguém se modifica, ele vai para a sociedade modificado, ele é uma pessoa que contribui para o progresso. Imagina se todos os nossos políticos fossem espiritualizados. Que nações nós teríamos, não é? Não precisa nem a gente fazer grandes programas para descobrir o que seria do nosso país, do nosso planeta, se os grandes dirigentes fossem espiritualizados. E a maioria não são. A maioria não são. O ego, a prepotência, fala muito mais alto nesses indivíduos. Cuidam muito mais de si do que dos seus irmãos, a qual eles foram delegados para fazer.
Quando a gente vai numa igreja, num centro espírita, numa religião qualquer, a gente espera que os seus líderes, aqueles que estão à frente, deem os exemplos para que sejam seguidos. Era assim que Jesus fazia. Jesus só trabalhava com exemplos, né? As suas parábolas eram em cima de exemplos. Exemplos do meio em que estava, daquilo que ele vivia, exemplificando, né, como era o bem viver. Porque ele era um espírito de altíssimo nível espiritual. O homem de bem sabe todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita sem murmurar. O homem de bem. A gente reconhece, né? O Espiritismo fala isso, né? Eu vi em algumas exposições, a gente já falava que, longe de pensar que o espírita gosta de sofrer ou ser sofredor, a gente compreende a dor. Compreende que essa dor muitas vezes faz parte da nossa condição na vida, daquilo que ainda a gente não conseguiu entender e compreender que precisa melhorar. Ah, mas eu vivo num turbilhão na minha casa, com meus familiares, com meu cônjuge, com meus filhos, eu não sei como lidar com isso, eu não sei. Mas é nosso, faz parte ou do nosso aprendizado, ou do nosso próprio karma. O Espiritismo não gosta de falar em karma, né? Mas o karma é isso, né? É aquilo que trazemos de outras vidas, né? Como resgate, né? Não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. Nós não vamos colher flores, não vamos estar num lugar bonito, maravilhoso, se a gente não edificar em nós, dentro do nosso coração, com humildade. Humildade de saber que a gente é pequeno em relação aos nossos defeitos. Nós sabemos, muitas vezes não conseguimos, porque somos fracos, porque ainda não estamos prontos para mudar. Mas, quando a gente vai em busca de algo, e todos que estão aqui, todos nós, seja quem está aqui ou quem está ali, todos nós viemos aqui em busca de algo, para preencher o nosso vazio. E se nós viemos em busca de algo, nós temos que estar receptivo a isso. Porque essas energias que circulam aqui, esses mentores, esses amigos que vêm aqui nos fluir para uma vida melhor, eles esperam isso de nós. Que a gente esteja receptivo para entender o que precisamos realmente modificar em nossas vidas. Não é fácil. Com certeza não será fácil mesmo. Mas tem aquelas coisas, né, dos grupos de apoio. Só por hoje não me preocupo, só por hoje não me irrito e nem critico, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje agradeço as minhas bênçãos, só por hoje sou gentil com todos os seres vivos. E o dia após o outro, nós vamos vivendo. Ser ético é muito mais que ser elevado e moral. Ser ético, uma pessoa ética é aquela pessoa que não precisa de leis para fazer o certo. Ele faz o certo. Pelo bem de fazer o certo. Essa é a pessoa ética. É que tem ética. Quem tem ética é aquele que não faz o mal pela sociedade. Porque ele compreende isso. Porque, por exemplo, se a gente for lá para outros países, né? Moralmente é aceito que um homem que tenha posses possa casar com 4, 5 esposas. Aqui no Brasil, moralmente, isso não é aceito, né? Então eu prefiro que a pessoa seja ética, realmente, em todas as atitudes da vida. No seu trabalho, na sua casa, na sua sociedade, no seu bairro, na sua rua. Porque muitas vezes eu vejo que as pessoas, não está no meu portão, não é problema meu, é problema do outro vizinho lá, da casa dele lá, da outra esquina.
Como se a rua ele fosse só sair dali, ele fosse flutuar e ele só entra no pátio dele, né? Então, tanto faz, lá na beira da esquina tem lixo, tem aquilo. Isso é ética. Isso é compreensão da verdadeira ética. Nós temos que estar conectados. E eu sei que não é fácil. Eu sei que o mundo nos arrasta para as coisas que a gente muitas vezes não queria fazer, mas faz, né? E se comporta, a sociedade nos puxa para isso. Mas a gente pode viver numa sociedade, ter lazer, fazer todas as coisas que nós fizemos, sabendo exatamente a nossa posição na vida. Porque quando a gente perde muitas coisas. Principalmente a oportunidade de servir para uma sociedade sadia, boa, né? Que a gente está construindo, cada um de nós. Né? Reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos e não anulação de uma parte de nós, considerada ruim. Uma proposta de aperfeiçoamento gradativo cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Tem um exemplo, ó. Essa couraça que nós vestimos, que é o nosso ego, né? A gente vai abrindo e nós descobrimos que lá dentro só tem luz, porque nós somos feitos de luz, nós somos feitos de centelha divina. Deus não criou mal, o mal é caótico, o mal ele não sobrevive ao bem. É como a luz, quando a luz acende, acaba a escuridão, acaba a treva. A luz dissipa todas as trevas e o bem dissipa todo o mal. Então quem vive no bem, quem age no bem, só traz o bem para si, só atrai o bem para si. Veja o que parece ser difícil de se reformar. Tinha um homem, logo após o desencarne do Mestre Jesus, que era o maior perseguidor do Cristo. Ele se chamava Saulo. E ele seguia a lei à risca. E ele perseguia todos os cristãos. E ele foi autorizado a prender os cristãos e os apóstolos. E no caminho para Damasco, quando ele estava indo, ele recebeu uma forte luz e viu Jesus. E Jesus disse: Saulo, por que me persegues? Ele ficou por mais de 3 dias cego. Dali em diante, não há apóstolo, ele é o 13º, ele não está encarado nos 12º, ele é o melhor apóstolo que o Cristo teve. Cristo apostou todas as suas fichas em Paulo, se transformou em Paulo, né? Depois dessa questão, na realidade é apenas uma conexão, porque ele é de outra região, lá era Saulo, depois ele se torna Paulo. Ele foi o melhor apóstolo do Cristo. As cartas de Paulo são as melhores do Evangelho. Então vejam a transformação radical quase de um ser que era perseguidor, de perseguidor ele passa a ser o maior divulgador do Evangelho. Eu trouxe esse exemplo do Paulo para dizer que nós não estamos perdidos. Se nós estamos perdidos hoje, nós podemos nos encontrar nesse turbilhão de coisa e ser um novo homem amanhã. Ou hoje mesmo, ou agora mesmo, ou daqui a pouco. Né? Não uma mudança radical, mas aquilo que nós temos no nosso interior que às vezes não damos valor. E vamos começando a entender que tudo é fruto daquilo que nós pensamos e agimos na nossa própria vida. Nós somos senhores dos nossos pensamentos. Somos senhores das nossas atitudes. Não há algozes aqui para nós. Não há alguém com um chicote na mão nos punindo, nem o espiritismo, nem espíritos trevosos. Nós vamos agora tudo para o umbral. Foi porque foi pela tua frequência. Foi porque ninguém te colocou lá. Eu acho que aquelas pessoas que estão presas lá nos presídios, alguém colocou eles lá dentro. Se não foi justamente
Eles foram pelas suas atitudes. Estão pagando pelos seus feitos, pelos seus erros com a sociedade. Na espiritualidade não é diferente. Nós estamos aqui para melhorar. Não para ficar parado, estacionado na mesa. E quando um indivíduo melhora, ele melhora o seu entorno todo. É muito fantástico isso. Que uma pessoa consegue mudar uma coletividade. Ele vai dando os exemplos, né? Veja um bom pai. Ele geralmente gera filhos bons, educa filhos bons, traz uma sociedade sadia, mais ética, mais justa, né? Com igualdades. Não é isso que nós queremos? Nós estamos aqui e tenho certeza disso, que todos que aqui estão não são pessoas ruins, senão não estariam aqui. A gente está aqui porque a gente quer uma sociedade boa. Nós queremos uma sociedade justa, com igualdades, sem preconceitos, sem limitações, que a gente possa realmente ver os nossos descendentes crescer numa sociedade sadia. Mas isso só depende de cada um de nós. E essa frase que uma andorinha não faz verão não se aplica. O que faz sim, cada um de nós é o que faz. É individual. A reforma é individual. A coletiva só vem quando todas as pessoas começam a entender que o evangelho que a gente prega é a nossa salvação para uma vida melhor. Nós não podemos nos acomodar nas nossas raízes que temos do passado, nas crenças limitantes que aprendemos, né, lá na infância, que nós vamos ser assim e não adianta, porque as coisas mudaram. O planeta está recebendo espíritos de ordens mais elevadas, estão trazendo muitas ideias novas para cá, e se a gente não se conectar, nós vamos ficar para trás. E aí teremos que habitar em outros orbes mais primitivos, que não tivemos frequência para habitar nesse planeta, a qual não há mais como retornar. Ele vai avançar, o planeta vai avançar, a humanidade vai se melhorar, aonde nós teremos um lugar de mais paz, mais tranquilidade, com mais igualdade, aonde o mal vai ser gradativamente eliminado do plano, e nós queremos estar aqui. Nós queremos construir esse futuro junto com todos esses 30 bilhões que estão aqui, e mais de um terço serão exilados, infelizmente, por falta de frequência. Então, nós queremos estar neste bolo que irá ficar, porque a gente esteve aqui até agora. Muitos de nós somos espíritos milenares, que já estivemos aqui em outras épocas. Vamos abandonar o barco agora. Agora que chegamos nesse ponto da transição importantíssima, olhe para o seu filho pequeno que você tem, olha para ele, ensine ele bons princípios, para que ele se torne uma pessoa melhor amanhã. Muitas vezes somos negligentes com os nossos, somos negligentes com a nossa família, com aqueles que estão à nossa guarda, e também seremos cobrados por isso, porque assumimos o papel de fazer isso. E isso nós colheremos os frutos amargos, que muitas vezes não sabemos lidar com as situações, porque não conseguimos conectar aquilo que realmente viemos fazer nesse planeta. Eu não quero me alongar mais, mas eu realmente fico muito tocado com esse tema, porque eu acredito seriamente que o planeta só vai melhorar quando os indivíduos começarem a se melhorarem. Cada um dentro do seu interior, mudando a sua perspectiva de vida, olhando as coisas por um outro prisma,
Não por esse que a gente está acostumado a olhar com preconceito, sabe, com várias limitações que a gente tem, né? Olhar o outro como nosso irmão, realmente, como Jesus nos ensinou a fazer, né? E quando a gente começar a ver isso, nós vamos receber realmente, porque a atmosfera do planeta já está entregando isso a quem quer receber, nós vamos estar recebendo essas energias positivas dentro de nós e vamos começar naturalmente a modificar as nossas atitudes, aquelas que nos prejudicam, lentamente, mas que a gente tenha um planeta muito melhor do que hoje, no futuro. E, para encerrar, eu peço que nesse momento, Jesus, na sua bondade infinita, com o seu manto, possa cobrir essa casa e enchermos de luz, né? E que esta nova diretoria, a qual vai se lançar, né? Esses irmãos que vão assumir agora para o próximo ano, tenham capacidade, né? Tenham entendimento e recebam cada vez mais essas luzes para que essa casa nunca abandone o Evangelho verdadeiro de Jesus, a caridade pura e real que a gente vê aqui dentro desta casa. Esta casa é um lar sagrado, essa casa é uma igreja sagrada, como é cada um de nós, e a gente tem certeza que toda vez que a gente vem aqui, a gente leva daqui as coisas positivas que o bem do astral nos traz. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus.